falou que para você água, eu falei, eu nasci no sertão não se bebe água. Se o nordestino fosse precisar de estar bebendo água toda vida, ele não bebendo água toda hora, ele não sobreviveria. Aproveitar que os irmãos estão em pé, vamos ler, conversar pouco e falar o objetivo. 2 Coríntios 4. Tem o rapaz da tecnologia aí, que sabe o nome, é o engano e a cegueira dominante no mundo. 2 Coríntios 4, 3 e 4. Segundo Coríntios 4. Não colocou, não. Na minha Bíblia acho que tem esse versículo. 2 Coríntios 4, 3 diz: Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Grato, meu Deus, meu Pai, pela vida que nos tem concedido, pela alegria de estar na tua presença, tu Deus, alimentado pela tua palavra. Seja o teu Santo Espírito nos ensinando nesta noite, em Borda da Mata e em outros locais que o céu se reúne. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Podia sentar, por gentileza. Também diz Romanos 1,18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. É o que mais nós vemos e ouvimos nos últimos dias. O engano e a cegueira dominante. Né? Eu admirava um pregador, acho que faleceu, deve ter uns 2 anos. Ele é de Vitória da Conquista e pregou em Cidade Ademar. Ele não tinha esboço assim, de mensagem. Começava do início ao fim, tudo na cabeça. Eu já não lembro nem o começo, muito mais do final. Bom, por isso que Deus não me colocou em outro lugar, né? Me colocou lá no banco. Cada macaco no seu galho, como se diz. Todos esperamos que Deus nos livre de todas as espécies de mal. Isso ouvimos bastante dos crentes, né? Não, fique tranquilo, Deus está no controle. Nada de mal vai acontecer porque Deus está no controle. Quer seja crente ou descrente, sempre falei, Deus está no controle. Todos querem a bênção de Deus, mas nem todos aceitam o Deus que abençoa. Mas esses também diz que Deus está no controle, espera que Deus o guarde. Tanto assim são as mensagens que nós recebemos de bom dia, né? Dadas palavras bonitas, né? De fé. Apesar que alguns destes vivem em igreja e professam o nome de Deus, mas vivem na impiedade e na injustiça. Vivendo como cegos, crendo que o Espírito Santo também é o seu guia, como é dos verdadeiros crentes. Na verdade, no final desta vida na carne, os homens seguirão caminhos diferentes. O rico e Lázaro seguiram caminhos diferentes. Lá em Lucas 16, 22. Mas o Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. O rico morreu e foi sepultado. Eu vou fazer uma inserção aqui no texto, no que eu coloquei aqui para os irmãos. Eu estava lendo uma revista chamada Meia-Noite, então eu vi um texto do Norbert.
Robert Lee. Tem um alemão que pastoreia na Suíça. Eu acompanho sempre ele, porque ele tem muitos livros escritos, quase todo ano ele está aí na chamada meia-noite. Muito difícil. Se ele faltou uma vez, deve ser muito desde 1999, quando começou. Então ele dando uma explicação sobre o que foi para o seio de Abraão. Eu nunca tive atento assim de estudar analisar bem isso aí. Mas nós vemos. Lázaro morreu, foi para o seio de Abraão. Mas na cruz Cristo falou: hoje estarás comigo no paraíso. Seio de Abraão e paraíso. Aí o até explicou. Quando Adão pecou, o paraíso foi fechado. A Bíblia diz que Deus colocou querubins com espada flamejante para ninguém entrasse lá. O paraíso foi fechado também. Além do pecado do homem, das consequências sobre ele, também o paraíso fechado. Esse paraíso já diz o Éden fechado. Uma vez que Cristo morreu na cruz, tudo aquilo que aconteceu lá foi perdoado. O sangue de Cristo pagou tudo isso. Então o paraíso voltou a ser aberto para os fiéis. Por isso que Cristo já não conduziu o ladrão para o seio de Abraão, mas para o paraíso. Porque a morte dele pagava tudo aquilo, a consequência, porque o paraíso foi fechado. Então o paraíso hoje está aberto para os verdadeiros crentes. Eu sei que tem muita gente não, uma pessoa pelo menos que eu conheci, as pessoas têm uma maneira de dizer, não, muitos estudiosos, não é capaz de citar um dos estudiosos, mas fala que tem muitos, né? Mas eu conheci uma pessoa que ele não tocava nesse assunto porque o negócio dele é pregar e escatologia, profecia, teologia, então, beleza, tá certo, ele tem um ministério, cada um faz aquilo que sabe, o dom que tem e desenvolve. Nenhuma crítica não, correto. Então evita falar no negócio de paraíso, né? Para não confundir com purgatório. Não tem nada a ver, purgatório é coisa que não existe. Paraíso é do Éden, jardim do Éden que volta a ser aberto. Fechou parênteses. O enganado tem a oportunidade de buscar a verdade, ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Isso só precisa de fé e buscar orientação através do Espírito Santo. Pois que diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Que é Isaías 55:6. Esta é a exortação para os enganados. Se está enganado, busca o Senhor. O cego tem uma condição pior, porque mesmo estando à sua frente, ele não enxerga. Este já nasceu espiritualmente cego. Alguns foram batizados, exerceram funções nas igrejas, mas continuam cegos. Nós conhecemos aquele texto lá de Mateus 7, 21 a 23, onde aí ele diz: não, vai falar para Deus, não, em teu nome eu fiz milagre, em teu nome eu fiz proeza. Com certeza são aqueles que nós chamamos, muitas dessas pessoas que nós chamamos hoje de evangélicos. Não sei se nós, o mundo, as suas igrejas por aí, está escrito igreja evangélica tal. Hebreus capítulo 6, um texto conhecido, né? Hebreus capítulo 6, versículo 4 a 6. Hebreus capítulo 6, versículo 4 diz: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. 2 Pedro 2:20.
2 Pedro 2:20, também conhecido, né? Porquanto, se depois de ter escapado das concupiscências do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhe fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. A condição do cego é pior, mas não incurável. Se a cegueira é de nascença, só será curada por Deus. Se a pessoa já nasce espiritualmente, segundo o cego, vai nascer cego também, espiritualmente cego. De João 9,32, desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Houve um acidente, o médico pode fazer alguma coisa e tal, recuperar uma visão. Mas se ele já nasceu cego, no mundo ninguém nunca conseguiu, foi só Jesus Cristo. Eu gosto dessa passagem de João 9, dos judeus querendo convencer o cego que esse não era o Messias e tal. Mas ele falou assim, se ele é profeta, quem é esse? E você já diz que ele é profeta? Se é profeta, não sei, uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. Então, essa verdade não pode se mudar. Eu vivia de uma maneira, hoje eu vivo diferente, porque hoje eu enxergo, hoje eu vejo. Isso é um exemplo verdadeiro se a pessoa aceitou Jesus Cristo. Se ele continua vendo as coisas como via antigamente, ele continua sem Cristo. Ele precisa começar a ver diferente. Tem uma outra visão. Eu era cego, mas agora vejo. Outra condição da cegueira é aquela provocada pelo inimigo de tudo que é santo, em pessoas que seguem deuses contrários ao único Deus. Essa cegueira, como nós lemos em 2 Coríntios 4:4. Essas pessoas só ouvem como parábolas e as interpretam segundo a orientação desses deuses, como Cristo falou para os judeus. Até o texto, até as interpretações bíblicas, está condicionado à nossa fé, ao nosso grau de fé, ao nosso nível de fé. Quanto nós estamos mais próximos de Deus, mais próximo nós temos do entendimento. Quanto mais longe de Deus, a interpretação fica pelo nosso intelecto. Mateus 13, né, que eu falei. Vamos lá. Mateus 13. Mateus 13, 14. Mateus 13, 14 e 15. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os curei. É por isso que Cristo nunca vendeu um evangelho barato. As coisas de Deus é de grande valor. Se queres as coisas de Deus,
primeiro se humilhe com fé, para dele conseguir primeiro a salvação, depois busque as bênçãos desse Deus. Se a pessoa quer a bênção antes da salvação, não encontrará em Deus. Ele pode até dizer que, como lá do Mateus 7, eu fiz maravilhas em teu nome, mas pode ser em nome de outro. O maligno também ele é capaz de provocar o mal e ele mesmo curar esse mal para convencer os seus seguidores. Eu já contei a história aqui do meu colega de serviço. Ele é casado com uma senhora do dobro da idade dele. Isso é o de menos, né? Só pode casar com outro que tem um triplo da idade, isso não é o problema. O problema é que ele casou num setor espírita lá, em que quem fez esse batismo dele foi o padrinho da mulher que já havia falecido, entre aspas. É o espírito desse padrinho dela. E ele chegou, toda sexta-feira iam encontrar com esse espírito lá na sessão. Aí um determinado dia ele teve uma dor de cabeça forte no serviço, chegou em casa e falou para a mulher. Aí a mulher, mas eu também tive, nessa hora eu tive uma dor de cabeça forte também. Aí quando no encontro lá com o espírito, para vocês provarem o casamento que eu fiz com vocês, a união é perfeita, um que o sente, o outro sente. Como não convencer? Eu conheço bem, eu não digo infelizmente não, porque tudo que é bom de conhecer vale a pena para ter experiência. Eu conheço bem como é que funcionam essas coisas. Chega um espírito com o nome do José, que faleceu, não sei aonde, falando igual ao José, dando todos os detalhes do José, voz igual, não tem como não convencer a pessoa que não conhece. Imitador igual a ele não tem, ele está ali para imitar, a voz igualzinha, convence as pessoas. Então, aí eu falei, não lembro bem o que eu falei, quando você se reunir com ele, você faz essas perguntas para ele, né? Aí, tu imagina, quando ele começou a falar, o espírito já falou para ele assim, quem falou para você isso aí foi o rapaz do livro preto, né? Agora. Você vê como é, nós estamos no serviço, mas o Satanás está ali em volta. Qualquer lugar que nós estejamos conversando, falando, ele está ali em volta, ele está vendo que você está falando contra ele ou a favor. Esse não quer ouvir, mas querendo que quem o fala pare para ele contra-argumentar. Eu lembrei de um rapaz aqui de Borda da Mata. Ele é um camarada de fé nos princípios da religião dele, nos preceitos da religião dele. E quando a gente quer falar alguma coisa segundo a Bíblia, ele não ouve, porque ele fala mais do que uma catraca. E simplesmente ele quer que você pare de falar, para ele falar. Então ele não dá atenção para ouvir. Fala direto, e você está falando, você vê que ele está tenso, querendo que você pare para ele falar. Então, falar é com ele. Então, ele crê naqueles princípios dele, defende a ferro e fogo. Tudo bem. Ele não dá oportunidade ao coração dele ouvir as palavras de Deus, para ele analisar. Hoje existem outros seguidores de igrejas com nome de evangelho, algumas igrejas com nome de evangelho, mas sem o evangelho, grupos de partido político, grupo de pervertidos sexualmente, segundo ouvir de um padre até igreja. Eu vi de um padre no vídeo, acho que foi o Josias que me mandou esse vídeo, me parece. Esse padre disse que agora que até o PCC tem algumas igrejas. Abre um templo aí,
defende as coisas. Eu vi um do PT também, uma vez, um pastor do PT também numa igreja. Então, tem igreja de tudo, não tem não. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. É Mateus 15, 14. Ambos cairão na cova. Ninguém será justificado com o argumento de que foi ensinado assim. Melhor se revolta contra padre que defendia a causa a mulher. Aqui é outra coisa, mulher é mulher. Ouvi um vídeo também, vi o vídeo, né? Em determinada igreja católica, o padre começou a defender as causas de Marielle. A mulher se levantou e ficou revoltada e fez um joelho lá na igreja, o padre defendendo a causa de Marielle. Falou, quem é a Marielle? É homossexual, é papai. Quer dizer, essa igreja pode ser uma dessas aí do PCC, ou de qualquer outro grupo marginal, que esse padre defendendo as causas deles. Os cegos usam ornamentos que os identificam como seu dono escravizador. Os cegos usam ornamentos que identificam como seu escravizador, para ficar a marca do seu proprietário, como fazem com os animais. Nas fazendas, no lugar, coloca ferro e carimba os cavalos, os bois, para dizer que tem um proprietário. O proprietário colocou sua marca aqui. No passado, os vencedores levavam cativos os vencidos com correntes e gancho. Você agora é minha propriedade. Segundo os Coríntios 33, 11, está falando de Manassés. Quando os assírios dominou, levou ele com gancho. Mas se Deus é tão misericordioso, Manassés foi um camarada cruel, talvez o pior deles. Mas buscou a Deus e Deus teve misericórdia. Então, nada está perdido para quem acha que não tem salvação. Porque pior do que Manassés, pode ter que ter, mas são poucos. Até seu filho ele sacrificou. Entendeu? Coisas horríveis. E Deus teve misericórdia do Manassés. Mas foi levada com gancho, que é 2 Coríntios 33, 11 está lá. Aí com argola no nariz, na orelha, nos pés, na língua. Tatuagem com imagem que o identifica com sua tribo. E tatuagem que o aparentemente inocenta. Então tem algumas tatuagens que é aparentemente inocente. O gancho no ouvido, no nariz, é coisa horrível. Tudo é marca de Satanás. Satanás, você é minha propriedade, coloca esse gancho aí. Levítico 19, 28. Eu sei que para muita gente isso aí é exagero hoje em dia, né? Levítico 19, 28. Tudo bem. Nada contra pessoalmente ao cidadão. Você continua fulano, vou lhe respeitar como fulano, mas uma coisa é outra coisa é a Bíblia. Levítico 19, 28 diz: pelos mortos não deis golpe na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Não fareis marca nenhuma sobre vós. A sentença para as judias que andam seguindo a onda dos últimos dias não é diferente das outras mulheres do mundo gentio. Deus não poderia falar das cristãs
porque a igreja era um mistério naquele tempo. Lá não podia estar que as irmãs das igrejas sejam assim e assado. Não existia. A igreja não estava sendo revelada. Mas fala da judia, que é o povo de Deus. Isaías 3:16. Isaías 3:16. Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam com o pescoço erguido, lançando olhares impudentes, e quando andam, caminham afetadamente, fazendo um tilintar com os seus pés. Um sapato com 15 centímetros, com salto de 15 centímetros. 18. Naquele dia tirará o Senhor os ornamentos dos pés e as toucas dos adornos em forma de lua. Mas são bastante coisas, mas eu estou pulando. O 21 diz: os anéis e as joias do nariz. Quantos tem hoje no nariz? E o 24, pulando, né? E será que em lugar de perfume haverá mau cheiro, e por cinto uma corda, e em lugar de encrespadura de cabelos calvície, e em lugar de veste luxuosa pano de saco, e queimadura em lugar de formosura. O anticristo também terá a aparência de inocente, justo e honesto, já que ele traz consigo o espírito do engano. Então nós sempre ouvimos, quando vemos um camarada cruel, ruim, assassino ou qualquer coisa assim, esse camarada deve ser o anticristo. Está surgindo na política. Muito ao contrário. O anticristo vai ser um camarada bonzinho, atrair multidões. Esse tem muito mais características de anticristo do que aquele que todo mundo rejeita. Ele vai ser abraçado pelo povo, como é que ele vai ser ruim? Ele é ruim, mas ninguém sabe disso. Porque o que prevalece nele é o engano, ele está ali para enganar. Talvez nem a própria pessoa, o cidadão, ser humano. Talvez ele em si tenha um bom propósito. Mas o Espírito está conduzindo ele, engana até ele. Ele é enganado. Traz consigo o Espírito de engano em 2 Tessalonicenses 2:9. Segunda Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 e 10. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Ele será o anticristo porque se opõe a e se coloca no lugar de, no caso, Cristo. Ele é contra Cristo e se coloca no lugar de Cristo. Ele se colocará como verdadeiro Messias. Por isto enganará muitos judeus que fará com ele uma aliança de paz. Ele fará com ele uma aliança de paz. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a obração. Esse é o versículo de Daniel, capítulo 9, versículo 27.
Nossa atenção deve estar concentrada na volta de Cristo, que pode acontecer hoje. Mas eu falei, estava conversando que até um passo de 2030, é sentimento meu, mas pode ser 2100, 2200. Mas nós esperamos ele para hoje. 2 Tessalonicenses 2:1. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião. Então, rogamos hoje, esperamos a qualquer momento. Há quem defenda o entendimento escatológico que durante a tribulação não haverá salvação além dos judeus. Na Bíblia tal entendimento, não na Bíblia tal entendimento, mas que as pessoas que ouviram e desprezaram antes sim, não terão oportunidades. Porque por estarem sendo desviados pelo espírito do engano, como recompensa pelo seu desprezo ao Evangelho. Aqueles que hoje ouviram, não aceitaram, rejeitaram e até zombaram, sobre esses com certeza, o espírito do engano dominará eles. Se eles não aceitaram hoje, muito menos naqueles dias. E a recompensa que eles receberão de Deus, né? É o espírito do engano. 2 Tessalonicenses 2:10. 2 Tessalonicenses 2:10. E com todo o engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará o espírito do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Tudo que a Bíblia tem previsto para este acontecimento já estamos vendo, uma vez que os sinais são para o início do dia do Senhor. A tribulação, que é o dia do Senhor. Como a volta de Cristo é o que libera a ação do anticristo, e é iminente, pode acontecer hoje. Então, os sinais não é que a Bíblia diz, não é para a volta de Cristo, o dia da volta de Cristo, mas é da tribulação. Mas como Cristo vem antes, se a tribulação vai começar amanhã, então ele vai vir hoje. 2 Tessalonicenses ainda 2:6. 2 Tessalonicenses 2:6. E agora vós sabeis o que eu detenho, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da justiça opera somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, o qual o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Já há muito tempo os pequenos anticristos estão no mundo. Eles são os precursores do verdadeiro. E o apóstolo João já alertava aos seus fiéis. Naquele tempo já estavam no mundo os precursores. 1 João, capítulo 2. É para cá. 1 João, capítulo 2, 18. 1 João 2, 18. Filhinhos, é já a última hora. E como viste que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por onde conhecemos
que é já a última hora. O anticristo negará o verdadeiro Cristo para se assentar no trono de Deus, querendo parecer Deus. Esses que forem atraídos pelo espírito da mentira o aceitarão sem dificuldade. Às vezes passa na minha ideia pessoas que foram fiel ali no Evangelho, pregando, ensinando. Hoje diz, olha que eu acreditava nessas coisas. Esses, com certeza, irão aceitar o anticristo com facilidade, por causa do espírito do engano que dominará. 2 Tessalonicenses ainda 2, continua 2 Tessalonicenses 2. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Opa, estou pegando outro, não é aquele próprio. 3 e 4 diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Os dias da tribulação, especialmente a tribulação são 7 anos, mas os primeiros 3 anos e meio é uma aparente paz. Por isso que diz a Bíblia, quando vier falar paz, de repente virá a tribulação. Primeiro agora, é a tribulação, depois a grande tribulação, mais para o final. É o dia, especialmente o grande. No final serão os dias da ira de Deus sobre a terra, onde nem a morte será conseguida pelos que a desejarem, mas Deus livrará todos os que aceitarem Jesus Cristo como o seu Salvador pessoal. Mesmo naqueles dias, se alguém ficar aqui na terra durante a tribulação, lembre-se, Cristo continua salvando, Deus continua salvando, dele que você reconheça que ele morreu na cruz foi o Salvador. Então, finalizando com 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses 5, versículo 8 e versículo 9. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quem de direito com a palavra?